portanto, quase 100 anos depois. 100 anos depois. E foi feito pelos melhores professores de Direito que havia, o Vaz Serra, o Pires de Lima, o Antunes Varela, a pleiade de professores que havia, que de facto eram o Manuel de Andrade, enfim, tudo que havia. O Código Penal é de 1886, foi substituído em 1982. O professor Eduardo Correia fez o primeiro anteprojeto do Código Penal em 1962, teve 20 anos. E porquê que tudo isso mudou? Pelos interesses. Pelos interesses concretos que... Já não interessa serem os professores universitários, catedráticos? Não interessa. Porque é assim, eu peço uma lei, eu sou advogado e deputado, quero fazer uma lei, bom, eu tenho um cliente, eu se não tenho arranjo um cliente interessado nessa lei que possa render. Este é que é o drama da nossa democracia e até da própria profissão. Porque há advogados que a única vantagem que apresentam no mercado de trabalho em concorrência com os colegas é o serem deputado, é o estarem próximo do poder, é o poder condicionar a agenda legislativa. E a interrogação? Portanto, isto é criminoso, assumidamente criminoso, mas ninguém, ou melhor, meia dúzia de pessoas neste país, porque depois muitos desses... não digo todos, porque há advogados que estão no Parlamento e que não fazem essas moscambilhas, não andam lá a traficar. Mas é legítimo suspeitar que os outros fazem. Depois vêm atacar, insultar, lançar suspeitas, ameaçar com processos de crime. Em Espanha, as cortes, os deputados estão em dedicação exclusiva. Porque é que cá em Portugal não estão? Uma pessoa deixa a advocacia para ir para presidente de uma Câmara, suspende a advocacia. Porquê é que não suspende quando vai para o Parlamento? Uma pessoa deixa a advocacia para ir para diretor-geral, porque suspende. Porquê é que não suspende quando vai para deputado? Se suspende quando vai para secretário de Estado, para ministro, porquê é que não suspende quando vai para deputado? Devo recordar que está no minuto inicial do Rui Rangel. Muito bem. Exatamente por isso. Não se esqueça, não se esqueça. Este minuto inicial já é todo. Aliás, já era já tinha passado a palavra aí ao Rui. Depois o drama é este, é que depois no circuito de saber quem ganha, provavelmente depois se formos ver, provavelmente não são só os escritórios de advogados. Digamos, quem pede a própria lei, depois há ganhos que aparecem por aí, não é? E, portanto, ou seja, isto... Não, mas há casos que são flagrantes, são pessoas, são chefes de grupos parlamentares, presidentes de grupos parlamentares, condicionam a agenda de partidos do poder, fazem a agenda legislativa e depois aparecem com um património muito superior àquilo que tinham quando entraram. Origem de património, honorários de advogados. Pois a primeira coisa que se faz é, de facto, alterar a lei. Hoje a primeira coisa que se faz é mexer aliás, em tudo... doutor, desculpe interrompê-lo outra vez, mas quem começa de forma sistemática com esta regra foi um senhor advogado que se chamava Domingos Duarte Lima. Todos estes são seguidores de Duarte Lima. Duarte Lima era presidente do grupo parlamentar do PSD no tempo de Cavaco Silva e passava metade do seu tempo e algumas das viagens que fazia enquanto parlamentar era para tratar de negócios do seu escritório de advogados. Todos estes são, no fundo... seguidores de Duarte Lima, veja bem. Dessa rede. Veja bem onde ele está também. Quantos Duarte Limas há aqui, neste país, e não estão lá? Esse é outro problema. Voltando aqui à questão dos boys, nós já tínhamos, o Marinho já falou sobre essa questão, mas é só para ver, em 2 anos, o atual governo, que o primeiro-ministro dizia que tinha que ter um governo mais curto, teve a nível de ministros, não teve a nível de gabinetes, que os membros do governo não podiam recortar ilimitadamente assessores e membros para não criar quase uma administração paralela ao funcionamento dos gabinetes, e em 2 anos nós temos 4.463 novos membros nomeados por o governo. Ou seja, temos menos ministros, mas criou-se exponencialmente o quadro de boys, e depois muitas vezes há outro vício que estamos a assistir na nossa sociedade, que é há um autarca que é presidente, depois o filho dele aparece a candidatar-se àquela Câmara, ou aparece como deputado, e depois vamos ver que muitos destes boys são rapazes, que são filhos, enteados, primos... adotados, co-adotados de membros aí da política. Não, de membros aí da política. E, portanto, a ganharem, e, portanto, sem nenhuma experiência. E porquê que muitas vezes isto acontece? Porque hoje também qualquer ministério produz legislação. E, portanto, mexe na legislação de uma forma, muitas vezes, com interesses que são os interesses obscuros e que não são os interesses da República. E, portanto, quando estamos num momento de recessão, quando estamos num momento de crise, quando estamos num momento de cortes, e o Governo, de facto, dá este exemplo, que é
crescer exponencialmente do ponto de vista, digamos, de novos membros, de assessores, isto faz parte de tudo, assessores para os gabinetes, para as administrações públicas e grupos de trabalho. E agora vai ver quanto é que ganham cada um destes elementos que compõem estes grupos de Alberto, trabalho. Há grupos de trabalho que trabalham pro bono. Diga-me lá um. Alberto Estou-me a lembrar, Amacho. por exemplo, aquele que esteve a estudar o serviço público, por exemplo, de televisão. Trabalhou pro bono. Olha, não há trabalho. almoços grátis. Rico trabalho que fizeram. Não há almoços Um rico trabalho. Deixe-me só fazer-lhe uma coisa. Você acha, Alberto Marcos Fernandes, eu vou-lhe perguntar assim, que é uma pessoa Olha que exemplo de que você foi de bom sentimento, eu vou perguntar, acha que esta revolução, este demolir do edifício Eu não acho legislativo... nada, estou aqui para fazer perguntas. Está bem, mas agora vai ouvir também alguma pergunta. Ouço. Este demolir do edifício legislativo que está em curso com o Ministério da Justiça é pelo amor à verdade, é pelo amor à... Acha que sim? Estão a demolir António, os códigos deixe-me atrás de continuar. códigos, leis todas alteradas de alto a baixo. Isto não é para servir a clientela, as clientelas que ganham com isto e que beneficiam. Rapidamente, Rui. Rapidamente, mais duas questões que têm que ver com este orçamento retificativo. O corte que o Governo propôs nas suas despesas, nas despesas de gabinete, qualquer coisa como 58 mil euros. Ou seja, algo tão pouco expressivo, ou seja, corta-se tanto para os outros, corta-se tanto para fora, e depois, quando é para cortar nas despesas do Governo, evidentemente que corta-se... Isto não tem quase expressão nenhuma do ponto de vista do orçamento retificativo. Evidentemente, não se percebe porque é que não há, por exemplo, uma regra que limite, por exemplo, um máximo, um teto. Queria-se pôr na Constituição um teto relativamente ao déficit, e porque é que não se põe, por exemplo, um teto máximo relativamente às despesas que cada gabinete ministerial pode ter, e não ultrapassar. E vamos ver quem são aqui os gabinetes ministeriais que mais gastam. Da economia, dos negócios estrangeiros, portanto, são aqueles que mais gastam. E, portanto, São ou seja, a diplomacia. é a diplomacia, exatamente. A Outra diplomacia questão preocupante também relaciona-se com aquilo que se pode chamar investigações que podem vir a ser feitas sob comando. Isto está a ser discutido em Espanha, que é a possibilidade do investigador, e é perigoso do ponto de vista do Estado de Direito, dos direitos das pessoas, dos direitos fundamentais, que é, por exemplo, através do sistema de software ou de introduzir um vírus, o investigador entrar, por exemplo, no computador, no seu computador, e sem saber que está a ser, ou seja, isto é uma busca, sem o buscado saber que está a ser buscado. E, portanto, entrar no seu computador, colher os elementos todos que necessitar, e, portanto, não, mas não é, legalmente não é possível. Tecnicamente não me importa. É preciso é que não se vá, digamos, este efeito da Espanha. A Espanha está a discutir a possibilidade deste poder ser introduzido no seu sistema jurídico. E é evidente que isto é inadmissível. Sempre, já basta os agentes encobertos, já basta os agentes provocadores, portanto, já basta isso. Que seja possível acontecer, por exemplo, buscas, um investigador entrar, por exemplo, no seu computador, sem saber que está a ser buscada. E, portanto, espero que esta moda, como nós andamos aqui ao arrepio de jurisdicionalizar uma série de coisas, afastar o juiz, digamos, do centro de muitas atividades e muitas decisões que deviam ser decisões jurisdicionais, que esta moda não pegue e que não se vá por este caminho. Muito bem. Uma pequena notícia que eu tirei do Jornal de Notícias do Porto, aqui há uns tempos. O suicídio no norte do país subiu 54% no primeiro trimestre deste ano. 83 pessoas mataram-se, mais 29 do que no primeiro trimestre do ano passado. Quando a morte começa a ser a única possibilidade de libertação num país como, enfim, algo realmente está mal, algo realmente não está bem. Mandaram-me um documento muito giro, que é este. Parece que aí o doutor Moraes Sarmento, parece que arrancou os cabelos, pelos vistos ele não tem muitos para arrancar, mas parece que arrancou alguns cabelos por causa da frase do Miguel Sousa Tavares sobre o Presidente da República, Cavaco Silva. E então mandaram-me um texto em que ele, referindo-se ao Presidente da República no tempo do anterior governo, em 2010, disse esta brilhante frase: quando Cavaco fala, sentimos um mau hálito político. De facto, quem se referiu assim ao Presidente da República não me parece que tenha legitimidade para agora vir
pôr em causa a frase do Miguel Sousa Tavares, ou pelo menos arrancar os cabelos ou rasgar as vestes para defesa do Presidente da República. Livro aqui do nosso convidado de hoje, Paulo Moraes, que apresentei a semana passada no Porto. Da corrupção à crise. Que fazer? É um livro que eu acho fundamental para perceber o fenómeno da corrupção em Portugal. Há aqui uma coisa que, enfim, não tem sido dita muito explicitamente, mas que o Paulo Moraes tem referido e que é correto, que é dizer, a corrupção não é uma invenção da democracia. Claro. A corrupção provavelmente até nem será maior do que existia, daquela que existia no tempo do Estado Novo, da ditadura. Há mais visibilidade, há mais escrutínio popular, há mais informação sobre a corrupção do que havia durante a ditadura. E isso pode dar a percepção errada de que a corrupção é uma invenção da democracia. E não é. Portanto, acho que este livro é fundamental para se perceber bem como funcionam determinados casos da corrupção em Portugal, como é que ela está organizada, como é que ela, enfim, onde é que ela ancorou verdadeiramente os seus alicerces e, sobretudo, é percebendo como ela funciona que poderemos elevar a consciência cívica para melhor a combater e para sermos mais exigentes em relação aos nossos dirigentes, às nossas elites políticas, aos nossos membros da administração. Na semana passada também apresentei no Porto a Enciclopédia da Constituição Portuguesa, que é uma coordenação do Jorge Bacelar Gouveia, professor da Faculdade, advogado e professor da Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, e de Francisco Pereira Coutinho. É um livro também importante para perceber a Constituição e para se ter uma visão integrada de alguns dos seus institutos mais importantes, alguns dos seus temas mais importantes, desde a Associação, Defesa da Pátria, Defesa Nacional. Tem aqui textos magníficos de grandes constitucionalistas, de bons juristas de Portugal e, portanto, penso que também é um livro importantíssimo e muito atual. Muito bem, vamos ao tema central deste programa. Mais de 150 ativistas e especialistas de 46 países começaram hoje a discutir em Lisboa o impacto da corrupção na crise europeia e a importância da sociedade civil na resposta a este problema mundial. No encontro que decorre até sexta-feira vão ser debatidos temas como as parcerias público-privadas, os conflitos de interesses dos políticos, o enriquecimento ilícito e a recuperação dos ativos perdidos para a corrupção. O congresso é organizado pela organização Transparência e Integridade, Associação Cívica. A TIAC é a representante portuguesa da Rede Global Anticorrupção Transparency International. Esta é a primeira vez que Portugal recebe o encontro anual de organizações não governamentais contra a corrupção da região Europa-Ásia Central da TI. Paulo Moraes, o que é que se vai discutir? Para além do diagnóstico, é importante perceber também como é que se combate a corrupção. Vamos lá perceber quais são as armas que existem. Esta reunião realizada-se em Lisboa é importante, é um reconhecimento da organização do trabalho que nós temos vindo aqui a fazer. Mas isto é uma reunião com algumas sessões externas, mas é uma reunião essencialmente interna, em que se discutem os mais diversos assuntos que preocupam, obviamente não a organização portuguesa, mas as diversas organizações na Europa e na Ásia Central. O que é que faz uma organização deste tipo em termos europeus e mundiais? Fundamentalmente duas ações fundamentais, que é estudar o fenómeno da corrupção para o melhor compreender e o melhor combater. É evidente que o combate à corrupção na Noruega tem determinadas características, em Portugal tem outras, em Angola terá necessariamente outras. Portanto, esta federação de organizações é completamente diversa, cada organização é completamente diferente do país do lado.